Bom, pessoal, esse é o 8º vídeo do nosso curso. Tivemos os vídeos de ambientação, depois falamos um pouco da antropologia da sobrevivência, né? E começamos a falar de fenômenos e vimos que os fenômenos, a gente precisa estudar fenômenos, né? A ciência estuda fenômenos. Fenômenos causam problema. Problemas são sintomas que a gente precisa analisar a partir dos fenômenos. O médico não estuda a febre, ele estuda a doença que causa a febre para reduzir a febre e trazer o paciente da instabilidade da doença para o retorno da estabilidade. Então, um fenômeno, quando ele surge na sociedade, ele provoca uma instabilidade. E aí a gente estuda o fenômeno que gera a instabilidade para que a gente possa fazer um tratamento, um diagnóstico e um prognóstico. Um diagnóstico, um tratamento e um prognóstico. Então, nós estamos trabalhando com fenômenos. Isso não é uma discussão nossa, é uma discussão da ciência. Dos fenômenos. Então a gente viu isso. Então a gente sentiu necessidade de criar a antropologia da sobrevivência, que é o estudo onde se encaixa o fenômeno de uma revolução midiática, em que você tem o aumento populacional que a gente viu no fator causante, e a gente vai ver hoje o fator detonante e depois o fator consequente. Muito bem. Então, um fenômeno ele tem o causante, o detonante, que ele traz a instabilidade, e o consequente. Ele pode ser latente e a instabilidade. Os vírus da pandemia podiam estar circulando, mas num determinado momento ele se tornou ativo. Então, ele sai da estabilidade para a instabilidade. Então, você vai dizer, o causante foi a disseminação, foi determinado contato com determinada pessoa num determinado lugar, e o detonante foi quando uma determinada pessoa viajou para não sei aonde, e o vírus cresceu e se multiplicou. Então, qual foi o fator causante que nós vimos no vídeo passado? O fator causante foi o aumento populacional. Nossa espécie é uma tecnoespécie, é uma tecnoespécie cultural, que se modifica em termos de ideias e tecnologias. Novas pessoas vão surgindo, vão pensando coisas novas, vão criando coisas novas e vão dando possibilidade para a espécie aumentar a população. Então nós somos a única espécie do planeta que aumenta a população. De maneira integrada. Os ratos, as baratas aumentam, mas eles não são integrados. Por causa dessa característica integrada do aumento populacional, nós começamos a ficar carentes de uma melhoria da forma de comunicação. Então, o fator detonante de uma revolução, de uma mudança do fenômeno que nós estamos chamando de revolução midiática, ou revolução civilizacional, que seria o melhor nome, o fator detonante da revolução civilizacional é a chegada de uma nova mídia. A nova civilização ela precisa surgir porque a gente aumentou a população, precisamos mudar a placa-mãe da espécie criando uma nova mídia, para depois ver o fator consequente, que é um novo modelo de organização de administração, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. O que é uma característica da nova mídia, pessoal? Mídia é aquilo que está no meio entre as pessoas. A mídia é o que a gente chama de tecnologia central do ser humano. Não é uma tecnologia periférica. A geladeira é uma tecnologia periférica, a cadeira é periférica, né? Ela modifica, ela melhora, mas ela não é central. Uma tecnologia central é aquela que modifica a forma da comunicação. É a principal tecnologia do ser humano. É a que provoca mais mudança na espécie. Então vamos lá. Chegada da oralidade, os gestos, chegada da oralidade, fator detonante, nova civilização, domesticação dos animais, agricultura, surgimento das aldeias. Depois nós tivemos saída da oralidade para a escrita manuscrita. O que nós tivemos? Revolução midiática, fator detonante, nós tivemos monoteísmo, surgimento dos grandes impérios, porque a gente pôde usar a escrita para alargar a possibilidade de você administrar grandes impérios.
Escrita impressa, revolução midiática, escrita impressa. O que acontece? A partir dali, surgimento do livre mercado, surgimento da república, surgimento da modernidade a partir de 1450. Então nós temos um fator detonante. Detona revoluções civilizacionais. Essas revoluções civilizacionais, ela tem uma característica interessante. Quando você tem uma nova mídia, isso é importante para a gente discutir o fator consequente, nós temos duas perninhas da mídia. A mídia tem duas perninhas. Ela tem a mudança de canal, boca, oralidade, escrita, papel, papiro, parede, escrita impressa, papel impresso, canal. E a linguagem que é utilizada dentro do canal, que é a linguagem oral, a linguagem escrita. Então a gente tem que observar na sociedade qual é a linguagem, qual é o canal, quais são as mudanças que estão vindo. Então, por exemplo, o surgimento dos meios eletrônicos de massa, nós tivemos o rádio e a televisão que mudaram o canal, mas não mudou a linguagem. A chegada da escrita impressa mudou o canal, mas não mudou a linguagem. Porque você criou um novo canal para uma linguagem que já existia. As grandes mudanças civilizacionais é a introdução de uma nova linguagem. Aí a gente fica olhando. Está surgindo uma nova linguagem? Que nova linguagem é essa? Que linguagem é essa? Aí a gente entra no fator consequente. Então, quando a gente falar do fator consequente, o que a gente vai olhar? Pela experiência do que a gente vê para o passado. A gente vai olhar se houve, quer dizer, então a gente vai ver novos canais. E aí a gente vai ver, antecipando a próxima aula, Netflix é novo canal. Pega a TV Globo e digitaliza. E o YouTube já utiliza de uma nova linguagem no momento que ele começa a usar a linguagem dos rastros e permite o surgimento do YouTube, coisa que a gente não podia fazer com as linguagens que nós tínhamos anteriormente. Mas isso fica para o nosso próximo encontro. Se você tiver dúvida, pergunta ou no Hotmart ou pergunta no grupo do Zap. Todos os links importantes do nosso curso estão aqui embaixo. Vamos em frente. Um abraço, boa semana para todo mundo.